Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais uma análise tática com Paulo Roberto, @Paulo Analista, na verdade, né, do SCV Análises. Já peço para vocês seguirem @SCV Análises no Instagram e acompanhar o trabalho de Paulo de perto. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. E aí, Paulo, boa tarde, noite, bom dia, depende do horário que a galera vai assistir, tudo certo? Tudo certo, Léo. Para mim, mais uma vez, é uma gratidão imensa estar aqui com vocês para trazer mais uma análise. E dessa vez tem muitas coisas para falar, então não vou nem me alongar na entrada inicial. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a análise de hoje. A gente teve mudança na equipe, né? A gente que achou que não mudaria a estrutura acabou sendo modificada assim. Vamos aqui primeiro para a organização defensiva do Vitória no 4-4-2, né, isso, Paulo? Perfeito, né? Essa estrutura defensiva teve ali uma certa variação durante o jogo, né? A gente jogou em alguns momentos 4-1, 4-1, variando ali. Tinha momentos que não tinha gatilho no corredor, tinha um 4-3-3, era quando o ponta abandonava a linha do meio de campo para pressionar o lateral. Não de uma forma tão intensa, mais variável, mas a verdade é que a base é esse 4-4-2 que se mantém. É uma estrutura que o Bussi gosta bastante. Eu também, particularmente, gosto muito. E a mesma formação que a gente já havia visto. O meia na frente descansando, entre aspas, com o centroavante, no caso Diego Torres e Léo Gamalho. E atrás Rafinha, GG por dentro com Andrade, aberto na direita Oswaldo. Atrás a linha de zaga. Aqui nenhuma novidade. A novidade começa agora. Na verdade também não, Paulo, porque em tiro de meta essa estrutura foi utilizada basicamente o ano todo, né? Perfeito, perfeito. O Vitória, quando gostaria de pressionar o adversário, ele só utilizava uma pressão mais intensa quando era tiro de meta. Ou seja, era um gatilho de pressão, né? Era algo circunstancial. Tiro de meta, as linhas automaticamente avançam e cada um ali busca pressionar para que o adversário não tenha essa saída curta. A gente pode ver que quando o adversário conseguia ali roubar a bola, com o jogo já rolando, a bola rolando, e o adversário recuperava a posse, a gente recuava um pouco nossas linhas, ficava em bloco médio, bloco baixo. Mas a verdade é que quando a bola é em tiro de meta, o Vitória não quer que o adversário tenha uma saída de bola trabalhada, e por isso que essa postura de 4-4-2 começa a avançar as linhas para pressionar o adversário em seu campo. Essa estrutura, na verdade, é porque na foto não ficou tão alinhado, mas eu vi na maior parte do jogo sendo um 4-1-3-2, na verdade, com Andrade Perfeito. atrás dessa linha com três aí, de GG, Oswaldo e Rafinha, e Léo Gomes, e Léo Gamalho e Diego Torres à frente, mas claro que isso também varia, como o Paulo bem falou, né? Aqui Perfeito. a gente vai ter a primeira mudança de fato, né, Paulo? Com certeza, inclusive, quem me acompanha lá no Twitter, Paulo Robert 1899, eu falei algo antes da partida que eu falei, se Bussi quiser voltar aos trilhos, a primeira coisa que ele deve fazer é voltar pro 4-3-3, sair do 3-2-5, do 3-4-1 para voltar pro 4-3-3. Bom, foi exatamente o que aconteceu. Óbvio que esse 4-3-3 foi um pouco diferente do ano passado, porque esse meio de campo é um meio de campo mais móvel. A gente tinha Dionísio que corria muito, mas Eduardo não era tanta mobilidade assim, nem Léo Gomes. Com Andrade, que é leve, que vai na área e volta, com o GG, que pisa na área e volta, e com o Diego Torres, que flutua muito entre linhas, esse 4-3-3 ficou muito móvel no meio de campo. Isso gerou até uns prejuízos, a gente vai falar daqui a pouco aqui, como essa mobilidade excessiva gerou alguns malefícios na nossa construção, mas a verdade é que a gente voltou a jogar um 4-3-3, com os laterais Zeca e João Lucas um pouco mais atrás, mas também sendo presentes ali no meio de campo. A gente vai chegar também a alguns momentos que ficou com alguns erros ali durante a partida, mas na verdade o 4-3-3 voltou, a gente teve volume em alguns momentos da partida, em outros momentos também a gente conseguiu ser um pouco efetivo ofensivamente. Eu procurei saber e fui surpreendido, mas soube que na pré-temporada ele foi muito utilizado e que logo no começo, por exemplo, contra o Cordino, a gente até ensaia uma estrutura dessa, mas acaba não dando certo e a gente passa nos outros jogos fazendo o que a gente viu, né? O 3-2-4-1. Mas que foi uma estrutura treinada na pré-temporada. Interessante. Apesar disso, Paulo destacou alguns problemas que a gente vai ver aqui agora, né? Perfeito, né? Essa estrutura, né, que é quando a gente sai da saída lavoupiana, saída de três, como foi contra o Cordino, como foi contra a Jacuipense, como foi nos últimos jogos, essa saída de três com o Léo Gomes e zagueiros. Quando a gente sai dessa estrutura, a gente passa a ter menos jogadores na fase inicial de construção. Isso é um fato, né? Sai de três para apenas dois, os dois zagueiros. Só que o que acontecia em determinados momentos da partida, como vocês estão vendo nessa imagem, era que João Lucas e Zeca avançavam muito, Diego Torres flutuavam entre linhas, GG e Rafinha fechava por dentro, Léo Gomes ficava na referência e só tinha Rodrigo Andrade com dois jogadores à sua frente. Então a gente vai ver aqui que aconteceu muita situação de zagueiro, teve que conduzir, tentar uma bola longa, porque faltava jogador na base da jogada, como eu trouxe muito ali. A base da jogada nada mais é que a fase inicial de construção. Ou seja, eu senti que em alguns momentos faltou um conector entre a zaga e o ataque.
para fazer com que essa bola chegasse com mais efetividade na frente. Talvez por isso que a gente ficou um time em vários momentos sem repertório, utilizando sempre a mesma jogada, ou cruzamentos na área ou bolas longas. É sempre bom aqui a gente destacar os pontos positivos e os pontos negativos do sistema, né? Todo sistema, sem exceção, todo sistema tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Aqui, um ponto negativo do 4-3-3, a gente pode ver muito claro na imagem, o excesso de espaço. E eu estava até conversando, Paulo, com uma pessoa, eu perguntei, mas e aí? Você sobe a linha de zaga e sobe o seu primeiro volante para que ele fique mais perto do ataque? Ou você baixa, entre aspas, as linhas das peças ofensivas? E aí depende do que você quer no jogo, né? O que é que você iria ganhar subindo a linha de zaga e os volantes? O que é que você iria perder fazendo isso? E o contrário também. A verdade é que depende do contexto de jogo e depende da ideia de jogo que Bursi quer, né? Fato é que dessa forma aqui realmente não tem como. Paulo separou aqui mais uma vez alguns detalhes, né, Paulo? Perfeito, né? Como eu trouxe anteriormente, aquele lance ali ele não foi algo totalitário na partida, né? Teve sim alguns momentos onde a gente conseguiu executar algumas ações, mas talvez excessiva frequência daquelas ações, para mim, não deveria ter tido algo tão frequente como foi. Eu entendo que ali o grupo que ainda tá em formação tem 2 meses treinando, na verdade, mas ainda estão aprendendo a jogar junto. Jogou sem um primeiro volante de ofício pela primeira vez, apesar de Andrade ter feito essa posição. Também sabe que Andrade é mais móvel. Então eu acredito que seja normal acontecer alguns erros daquilo. Como eu trouxe anteriormente, aqui nessa imagem eu já mostro como os zagueiros passaram a construir mais, pisar mais no campo adversário, porque o Vitória colocava muitos jogadores próximos ao último terço e também povoando ali o entrelinhas e a amplitude do campo. Então a gente está vendo aqui na imagem que os 2 laterais bem espetados no campo à frente da linha divisória do gramado, aos pontas, junto com o Diego Torres por dentro e GG, a Léo Gamalho na referência, então isso forçou, talvez intencional ou não, essa aí só Bursi pode explicar, mas isso forçou os zagueiros passarem a construir mais, a avançar mais, e eu acho que a gente teve mais perigo quando os zagueiros conseguiam acompanhar essa progressão das linhas. Quando não conseguiam, aconteceu a imagem anterior, quando o Vitória não tinha jogadores para conectar, Santa Cruz adiantava um pouco as suas linhas, ficava ali em bloco médio com 2 jogadores à frente, o zagueiro não tinha como progredir para fazer essa saída, para fazer essa construção, mas também não tinha com quem passar a bola à frente. Já na outra imagem, quando o Vitória conseguia empurrar o Santa Cruz para trás, você via que o zagueiro tinha liberdade para construir, e isso fazia com que no corredor lateral a gente tivesse muita liberdade com o Osvaldo, com o Zeca, na esquerda não tanto com a Rafinha, porque o João Lucas fez uma partida abaixo e não deu o apoio necessário. E é importante ressaltar que eu vi muita gente reclamando de Osvaldo pela direita ter errado muitos cruzamentos. Vejam, ele realmente errou muitos cruzamentos, porém, essa é uma análise muito simples, né? Osvaldo errou muitos cruzamentos, primeiro, porque a gente pisou com pouca gente na área, geralmente era Léo Gamalho e Rafinha contra 3, geralmente era Léo Gamalho e Rafinha no máximo, no 2 contra 2, e além disso, os atletas da área também precisam se movimentar, também precisam antecipar. Não estou tirando o erro de Osvaldo, sim, ele realmente errou muitos cruzamentos, mas a gente chegava com pouca gente na área e pisava pouco na área. Paulo separou aqui mais um vídeo, né? Vamos falar agora sobre o vídeo. E você que assistiu até aqui, deixa o like. Paulo, à vontade. Bom, aqui é a exemplificação do que a gente estava falando aqui. A gente pode ver, né, que o Vitória começa ali rodando bem a posse de bola. O Vitória teve sim um bom volume de jogo no primeiro tempo. O que para mim foi algo que eu falei até com o Léo durante o jogo. Eu falei, eu não tô gostando, evoluiu, mas não necessário. Foi porque a gente viu que o Vitória estava com a posse de bola, o Vitória só sofreu uma finalização no primeiro tempo, o Vitória manteve ali a posse de bola, só que eu acho que o Vitória exagerou demais em apenas uma ferramenta de definição de jogadas. Por exemplo, o que é isso? Contra o Cordino, a gente viu que o Vitória conseguia gerar muitos cruzamentos, mas também gerou muita finalização de fora da área. Teve finalização de Trellis, teve finalização de Rodrigo Andrade. Contra a Jacuipense já diminuiu, mas o Vitória conseguiu fazer finalização de fora da área, chegou por dentro, chegou pelas laterais. Nesse jogo aqui, como a gente já está vendo aí, eu achei que o Vitória tinha bola, mas explorava muito a bola longa. Era como se o Vitória pegasse a bola e só tivesse uma forma de definir a jogada. Ou com a bola longa com o volante ou com o zagueiro, como a gente vai ver aqui, uns 5 exemplos de Dunkler, por exemplo, e João Lucas fazendo bolas longas, ou a bola chegava na lateral e tinha um cruzamento. Tá aí também o motivo de Osvaldo ter tantos cruzamentos errados, porque ele foi o mais acionado. E o Vitória só estava jogando através de cruzamento. Mas aí entra aquela régua também, o Vitória só jogou por cruzamento, mas se a gente pegar e ver os melhores lances do Vitória no jogo foram de cruzamentos. A cabeçada de Eduardo, que quase foi gol, foi de um cruzamento na área. O gol saiu de um cruzamento na área e cabeceio. Uma bola de Léo Gamalho no primeiro tempo saiu também de cruzamento. E nesses 3 aqui foi o lance que Osvaldo acertou. Ele errou mais do que acertou, mas porque o Vitória estava utilizando muita bola longa, muito cruzamento, e eu achei que faltou no primeiro tempo um pouco mais de repertório, utilizar mais o entre-linhas e evitar essas bolas longas do zagueiro, evitar um pouco, não que seja errado, mas quando você passa a utilizar demais e não tá dando certo, você fica previsível para o adversário. Aqui já é um momento ofensivo, né, que eu trago ali
quando o Vitória conseguiu avançar essas linhas, conseguiu colocar ali Dantas, os zagueiros para construir, e eu mostro aqui o volume que o Vitória teve, né, nas laterais do campo, como eu trouxe muito bem. O Vitória teve total predominância da sua ação ofensiva pela lateral de direita, principalmente pela ótima partida de Osvaldo, mesmo errando os cruzamentos, fez uma partida para mim excepcional, errou porque foi o que mais criou ofensivamente, essa é a verdade. Então o Vitória conseguiu gerar esse volume nas laterais, porque o Vitória chega ao gol no segundo tempo e no primeiro tempo não. Eu acho que no segundo tempo o Vitória consegue equilibrar, chega por dentro, chega por fora na mesma intensidade. Aqui a gente tem a organização defensiva no 4-4-2 que mudou com o Eduardo e o Léo Gamalho descansando na última linha. Perfeito. Aqui como vocês podem ver, o bloco um pouco baixo. Então, quando vocês veem esse bloco mais adiantado, significa que o adversário está em saída de bola. Então, por isso, mas no geral, quando a bola está rolando, o Vitória utiliza esse 4-4-2 em bloco baixo ou médio. Aqui variou para o 3-2-5, né? Perfeito. Aqui vou trazer até um vídeo que representa um pouco bem disso. No segundo tempo, como eu disse, né? Acho que o que diferenciou até o Vitória chegar ao gol para o primeiro tempo foi o repertório que o Vitória teve. Por exemplo, o 3-2-5 não foi uma mudança total no segundo tempo. Por exemplo, o Vitória não teve duas organizações distintas. Não, o segundo tempo o Vitória jogou no 4-3-3 em vários momentos, talvez até na maior parte da minutagem. Mas houve muitos momentos que o Vitória jogou no 3-2-5, conseguiu fazer variações. Aqui Andrade fecha pela direita, no vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, Andrade fecha no meio. Vamos botar logo o vídeo, então é melhor. Aqui, como vocês podem ver, Andrade vai baixar entre os zagueiros para fazer a saída de 3, então o Vitória conseguiu ter mais repertório, conseguiu fazer a saída 4-3-3, conseguiu fazer o 3-2-5, conseguiu jogar por dentro, conseguiu jogar pelas beiradas, e isso fez com que o Vitória ali bagunçasse um pouco o Santa Cruz, que já estava entendendo o jogo do Vitória. Era dar bola nos pontas e fazer cruzamentos na área. Como está vendo aqui a saída de 3, Rodrigo Andrade baixo, como eu disse que o Vitória muda. Nesse lance a gente pode ver que Andrade acha Eduardo entre linhas e Eduardo acha Osvaldo entre linhas e passa ali uma progressão por dentro até que a bola cai na beirada e a gente consegue ali gerar uma situação de cruzamento. Então a gente pode ver que já são lances diferentes do primeiro tempo, porque o Vitória passou a ter mais ferramentas para atacar. Perfeito, Paulo. E aqui a gente tem a análise do nosso gol, né? Um momento que passou um pouco despercebido, né, mas que vale salientar que foram movimentações extremamente necessárias nesse gol. Primeiro que a gente pode observar aqui, Zeca fechando por dentro, né, dando amplitude para Osvaldo, então aqui uma variação, né? E aqui o que mais me chama a atenção, Dible, que é um ponta esquerda, né, entrou com ponta esquerda, vem flutuar por dentro, Zeca continua fazendo ali a progressão, Andrade dá apoio a Zeca e faz esse passe para Dible e Osvaldo continua abrindo em amplitude, até o momento que ele fica espetado no campo. Espetado que a gente fala é como ele já está próximo à linha ali. O que é que acontece nesse momento? Pelo fato de Zeca não ter progredido pela lateral, mas sim por dentro, ele, Dible, fixa a marcação neles e deixa Osvaldo sozinho na beirada para fazer o cruzamento. E o mesmo Dible e Zeca que participaram do início da jogada, aparecendo por dentro, continuam a progressão por dentro até a área e consegue ali Dible cabecear e no rebote Zeca fazer o gol. Então para mim foi uma movimentação fantástica, a gente pôde ver coisas que acontecia também no Vitória de alguns tempos atrás, com o lateral mais por dentro, dando espaço para o ponta jogar aberto, um outro ponta flutuando entre linhas, e ali a gente conseguindo jogar tanto pela entre linhas como no final da jogada, achando o corredor lateral. Então acho que foi isso o grande diferencial do Vitória. E aqui o grande problema, né? Perfeito. O primeiro ponto que eu trago aqui, né, que são várias coisas que a gente pode falar aqui. Primeiro ponto que eu falo, pra mim, nesse gol que o Vitória sofreu, tinha muito jogador na barreira. Ou até não digo na barreira, mas acho que não precisaria de um Zeca ali pra proteger aquele jogador que tá no corredor. Acho que poderia ficar na iminência do último jogador da barreira, já ficar em expectativa assim, mesmo que ele tivesse que sair da barreira, mas de sair no pé do cara. Porque a gente sabe quando é uma jogada pra finalização e quando é uma jogada pra passe. A velocidade de ir até a bola diminui quando é um passe, então o jogador poderia ficar atento a isso e sair no jogador. Então ali acho que a gente perdeu um jogador. Outro ponto, a gente está em inferioridade numérica na área, até aí um pouco tudo bem, porque a gente tinha jogadores na barreira e a barreira perde jogador na área. Sim. Outro erro que chega a mim agora, GG tá marcando o jogador homem a homem, depois o autor do gol empurra GG vai para trás e ele se desmarca e GG já não vai mais para cima dele. Para mim aí o Vitória comete dois erros. Primeiro, o GG não ter se atentado que alguém passou em suas costas, e o principal para mim foi o Eduardo ter dado 3 passos para trás sem estar marcando ninguém. Quando ele dá 3 passos para trás, sem estar marcando ninguém, ele deixou todo mundo dentro da área em condição de marcar o gol. Qualquer um poderia fazer o gol, porque Eduardo, sem estar marcando ninguém, dá 3 passos para dentro. Então eu acho que foi uma movimentação equivocada de Eduardo, assim como acho que GG poderia ter virado melhor o corpo, poderia ter acompanhado um pouco mais, mesmo marcando em linha, ele poderia ter tido uma ciência maior no seu jogador, que ele estava prestando atenção no início, mas posteriormente, quando o jogador empurra ele esquece o jogador entra em suas costas, e para muitos, né, a saída do gol de Dalton também. Então é um compilado de coisas, não há como culpar um só. Foi um conjunto que falhou nesse momento.
não só a saída de Dalton, como imagino eu que a decisão da barreira é dele, né? Então, Sim, a partir do também. momento que tem mais um na barreira, a gente já está em inferioridade numérica. Fora que os caras aqui do lado da barreira, se fosse alguma jogada ensaiada, poderiam estar livres também, né? Esses dois aqui. Perfeito, perfeito. Por isso que Eduardo não deveria ter feito esse passo para trás, né? Que acho que depois o gol da Holanda contra a Argentina, naquela bola ensaiada na Copa do Mundo, tem que ter um jogador ali para essa saída curta, né? Depois desse gol, né? Precisa de um jogador ali agora para jogadas ensaiadas como essa. Então Eduardo não estava marcando ninguém, estava ali colado nesses dois jogadores, não deveria ter dado esse passo para trás, dando assim condições para todo o restante da Santa Cruz poder marcar o gol. Então é isso, galera. Mais um vídeo por aqui. Paulo, deixa seu pix pra galera. É esse ainda? Bom, galera, isso, perfeito. Meu pix aqui é o paulo.analista@gmail.com. Se você quiser colaborar com o meu trabalho, só deixar aqui um pix. Sigam a CV Análise, vamos postar lá também, né, com o Canto Rubro-Negro, posteriormente. Deixa eu dar só um tempo, né, de visualização aqui. E é isso, galera. Tamo junto, vamos pra próxima. Valeu, galera. É nóis. Um abraço.